Oi, gente! É o canal YouTube Eli Correia Oficial, o canal da saudade. Se inscreva no nosso canal, faça com que o nosso canal fique ainda mais forte com a sua inscrição. Ah, e não esqueça de dar aquele like, fazer aquele joinha, acionar o sininho e também mandar a sua história, escrever a sua história para que eu possa narrá-la aqui no nosso canal. É Carta Saudade Eli Correia @gmail.com. Isso, manda para esse e-mail, tá bom? E no canal YouTube Eli Correia Oficial, pensamentos fixos, sonhos trágicos, eram avisos do que ia acontecer. O meu nome é Paula e eu moro em Diadema e tenho 34 anos de idade. Durante a minha vida, tive alguns namorados. Passei por momentos bons e também momentos ruins ao lado deles. Até que, em 2000, eu encontrei Adriano, homem que virou minha cabeça. E com esse, eu resolvi não só namorar, noivar e me casar. Adriano e eu nos amávamos muito. Ele, um verdadeiro príncipe encantado. Homem muito carinhoso, bonito, muito honesto e trabalhador. E eu o amava tanto, que eu vivia com medo de perdê-lo. Mas eu digo perdê-lo não no sentido de perdê-lo para outra mulher, e sim de perdê-lo mesmo. Eu tinha muito medo de que alguma coisa acontecesse a ele, principalmente medo dele morrer e eu ficar sozinha. Acho que é comum com qualquer pessoa, às vezes se pegar pensando na morte de uma pessoa querida. O que ela faria se uma pessoa que ela tanto ama morresse? Acredito que todos já tenham pensado nisso pelo menos uma vez. Acontece que isso se tornou um tormento em minha vida. Eu não parava de pensar nisso, era o dia todo imaginando que Adriano pudesse morrer, que Adriano ia morrer e eu, nossa, ficar sem ele. Sabe essas coisas, esses pensamentos? E esse transtorno foi se agravando de tal forma que agora, além de pensar na possível morte de Adriano o dia todo, eu passei a sonhar com sua morte. E as noites tranquilas de sono que eu tinha tornaram-se um verdadeiro inferno na minha vida. Eu sonhava com ele morrendo baleado, atropelado. A maioria dos sonhos era de morte violenta. E o que eu mais sonhava era com acidente de carro. E então eu acordava desesperada e passava as mãos pelo corpo de Adriano para ver se ele estava bem, para ver se ele estava vivo. Sabe, se não aconteceu nada com ele. Aquelas coisas assim absurdas. É claro que Adriano percebeu que havia alguma coisa errada comigo. E eu me vi obrigada a contar o que estava acontecendo. Ele se assustou quando eu disse que eu tinha muito medo dele morrer. E ficava pensando nisso o dia todo, que eu não conseguiria viver sem ele. Eu não iria me adaptar a essa vida sem ele. Mas Adriano disse que tudo aquilo era besteira, que eu deveria parar de pensar nessas coisas, ou eu acabaria enlouquecendo. Não é que ele não ia morrer, um dia ele ia morrer, mas não era agora, e que eu parasse de pensar nisso, ou eu acabaria enlouquecendo. Adriano então também falou que ele tinha medo de me perder, porém não ficava pensando o tempo todo nesta possibilidade de eu morrer, da maneira em que eu ia morrer. Ele dizia que a morte é a coisa mais natural e certa do mundo e que uma hora ela vem para todos nós, mas que enquanto ela não vem, nós devemos aproveitar a vida e da melhor maneira possível e com muita alegria e tirar esses pensamentos da cabeça. Ele estava certo, mas para mim já não era tão fácil assim não pensar naquilo. Virou obsessão. Virou obsessão. Por mais que eu me esforçasse, por mais que eu me ocupasse o dia todo com o meu trabalho, lá uma hora ou outra estava eu parada, imaginando o que poderia acontecer a ele
o grande amor da minha vida. A empresa onde eu trabalhava nessa época era muito bem estruturada. E lá havia uma psicóloga à disposição dos funcionários. E não aguentando mais sofrer com essa minha fixação na morte de Adriano, eu resolvi procurar então a psicóloga. E expliquei a ela e comecei a fazer terapia. E graças a Deus o resultado foi muito bom. A doutora Elisa me ajudou muito e aos poucos eu voltei a ter uma vida tranquila, sem aqueles pensamentos horríveis que me perseguiam todos os dias. Em março daquele ano de 2003, meu marido e mais 3 funcionários da empresa onde ele trabalhava precisaram ir a uma filial da empresa que ficava em São José dos Campos. E é engraçado, nesse dia foi o meu grande teste. Foi a grande prova de que eu estava realmente curada, pois quando ele saía de casa para fazer coisas rotineiras, como ir à padaria, como ir ao trabalho, ou até mesmo lavar o carro e lavar o carro na frente da nossa casa, eu já ficava desesperada, pensando no que poderia acontecer com ele. Vai que um carro vem e fica desgovernado, vai que um caminhão... Bom, só que neste dia em que ele iria viajar com 3 colegas a São José dos Campos a serviço, eu estava completamente tranquila. E aquilo me alegrou muito. Era um sinal de que realmente as sessões de terapia com a doutora Elisa haviam dado resultado. Adriano tomou o café da manhã comigo. Logo o carro da empresa passou para pegá-lo em casa. Ele se despediu e eu percebi que ele ficou até esperando que eu fizesse aquele monte de recomendações para tomar cuidado com isso, para tomar cuidado com aquilo, olha, para que fosse devagar. Mas eu apenas o abracei e disse: vai com Deus, meu amor, eu te amo muito. Ele ficou assim esperando, eu não falei nada. Ele falou: ok, amor, um beijo. E saiu de casa feliz, entrou no carro da empresa e foram para São José dos Campos, lá na filial. Eu logo saí para o meu trabalho também, e aquele dia para mim estava sendo ótimo. Em nenhum momento eu pensei naquelas bobagens todas que tanto atormentavam a minha vida. Voltei para casa por volta das 17 horas e depois de uns 10 minutos eu vi o carro da empresa chegando e eu me alegrei, pois sabia que Adriano estava de volta. Quando eu abri a porta de casa, eu percebi que naquele carro havia apenas uma pessoa: o gerente da empresa. Sim, o gerente da empresa onde meu marido trabalhava. Ele se aproximou do portão. Não estava com uma cara muito boa. Ele disse que precisava conversar comigo e se ele podia entrar. Naquele exato momento, não sei o que aconteceu, o meu coração disparou. De repente, o carro da firma. Esperei que fosse o Adriano chegando de volta da viagem que ele fez. Não, é o gerente da empresa que quer conversar comigo com uma cara não muito boa e pediu até se pudesse entrar. E naquele exato momento, eu senti que alguma coisa não estava bem. Abri o portão, permiti que ele entrasse, até a sala, e ele começou a falar: olha, Paula, eu tenho uma má notícia para te dar. O carro da empresa onde o Adriano e os outros funcionários estavam foi atingido por um caminhão na rodovia. E o carro acabou pegando fogo. Todos ficaram presos nas ferragens. Não conseguiram escapar. O Adriano, como os outros 3, morreram nesse acidente, entre as ferragens e queimados. Neste momento,
Lembrei dos meus sonhos. Nos meus sonhos, a imagem de Adriano morrendo queimado. E agora o gerente da empresa dizendo que nesse acidente que aconteceu, o caminhão, o carro que se incendeia, ele entre as ferragens, ele morre queimado. Adriano foi queimado vivo em um acidente de carro, igual, exatamente igual, os meus sonhos. Não pode ser. Eu sonhei tantas vezes e agora acabou acontecendo. Você tá me dando essa notícia? Não pode ser, não pode ser. Eu só me lembro de ter acordado no sofá da minha casa. Algumas vizinhas estavam ali comigo e o gerente da empresa também, e todos desesperados, inclusive preparados para me levarem ao hospital, caso fosse necessário, porque eu desmaiei e agora estava voltando a si. Precisavam de alguém para o reconhecimento do que restou do corpo de Adriano, mas eu não tive coragem de ir. Então minha cunhada, irmã de Adriano, foi até o IML e fez o reconhecimento do que restou de Adriano. Eu não fui nem ao velório e nem ao enterro do meu marido. Eu não tinha a menor condição para isso. Eu desmaiava, acordava, eu acordava, desmaiava, eu desmaiava, acordava, eu acordava, desmaiava. E dessa forma, acabei perdendo o homem da minha vida. O homem que eu tinha tanto medo de perder. O homem que tantas vezes eu sonhei com tantas mortes diferentes, mas a mais frequente era ele queimado. E agora, a realidade se mostrava que os meus sonhos se tornaram realidade. Todos aqueles pensamentos sobre a morte de Adriano começaram a fazer sentido. Aqueles pensamentos, aqueles sonhos não eram apenas sonhos, eram avisos sobre o que aconteceria com Adriano. Mas eu não tive como evitar essa tragédia. Na verdade, a terapia que eu fiz foi mais uma preparação para que eu recebesse a notícia e resistisse. Porque fosse em outra época, fosse antes da terapia, com certeza eu teria morrido junto. Adriano morreu exatamente como na maioria dos meus sonhos. E isso para mim não foi uma mera coincidência. Isso para mim foi premonição. E eu não tive como evitar a tragédia. Meu Deus, eu nunca imaginei que fosse possível você sonhar com coisas que viessem a acontecer. Por mais que ele muitas vezes falou, você tá louca, que isso, tira isso da cabeça, sabe, você fica pensando nisso, chega à noite e você sonha. Se eu soubesse que os meus sonhos se tornariam realidade, eu com certeza não teria deixado ele ir para São José dos Campos. Porque nesta viagem foi a viagem que custou a sua vida, que fez com que eu perdesse quem eu mais amava e continuo amando, Adriano. Essa é a minha história, história que a vida escreveu. Que saudade de você! Pensamentos fixos, sonhos trágicos. Na verdade, eram avisos do que ia acontecer. História do canal YouTube Eli Correia Oficial.